E a declaração está em Deuteronômio, capítulo 1, ponto inicial aqui é o verso 21. Deuteronômio 1, 21. Está escrito assim: portanto, eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. A ordem de Deus é essa, igreja, guarda isso, ó. Sobe e possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Vamos aproveitar esse verso aqui e extrair coisas importantes. Veja só, igreja, Deus está falando assim, primeiro, antes de tudo, Deus não vai fazer aquilo que Ele já fez por nós. O que eu quero dizer? Ele está dizendo assim, ó, essa terra já é sua. Essa terra Deus já te deu. Para quê? Para vocês possuírem, para vocês herdarem, para vocês tomarem posse. É aquela coisa, irmãos, às vezes a gente perde muito tempo pedindo para Deus coisas que Deus já nos deu, já fez por nós. Só uma observação: Jesus não vai voltar, irmãos, como homem na terra para morrer de novo por nossos pecados. Isso Ele já fez, não vai fazer novamente. Cristo não vai vir para morrer novamente, de novo, pela humanidade. Então nós temos que entender o que Deus, o que o Senhor já fez, está feito, está consumado, obra feita, o preço foi pago. Agora, igreja, nós temos que fazer, a nossa parte. Deus está falando aqui através desse verso, olha só, é para vocês subirem, para vocês possuírem, vencerem o que tiver na frente aí, no seu caminho, porque a terra é de vocês. Veja, irmãos, o Senhor dizendo, é de vocês, o teu Deus entregou a vocês. Só que tem um detalhe: sobe. Esse sobe aqui que pega muita gente, e muitas vezes eu e você, porque para subir, irmãos, requer esforço. Você já subiu numa montanha? Você já foi no monte para orar? Você já subiu? Hoje em dia tem elevador, né? A pessoa vai ao prédio lá, não sei quantos andares, ela pega o elevador e sobe. Mas você já pegou aquele tempo de escada, né? Que tem que subir um prédio alto, e você teve que se esforçar. Chegou talvez no meio do caminho com a língua para fora, cansado, você parou, respirou, descansou e teve que continuar, teve que subir. Então veja só, quando Deus está falando sobe, Deus está falando assim, ó, a promessa está aí, só que agora vocês precisam se esforçar para esta promessa se cumprir na vida de vocês. Amém, igreja? Então nós precisamos nos esforçar. Há uma declaração nos Salmos que diz assim: socorri aquele que é esforçado. Deus, Ele ajuda quem é esforçado. Quando nós nos esforçamos, irmãos, tudo pode parecer perdido, mas pelo nosso esforço, através da palavra de Deus, Ele vai nos socorrer. Salmo 89, 19, está aí na tela, ó. Então, em visão falaste ao teu santo e disseste. O que Deus está falando? Socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Então Deus socorre, Deus ajuda, Deus está estendendo a mão para quem, igreja? Para quem é esforçado. Se Deus não vê em mim o esforço, se Ele não vê em você o esforço, nós não vamos ter o socorro, porque a palavra ela se cumpre. Deus não vai, irmãos, porque esse aqui é diferente. Deus cumpre para todos, Ele não faz acepção de pessoas. Se um se esforça, Ele quer que todos também venham se esforçar. Então se esforce para lutar, para buscar, para se envolver, se esforce para então não errar contra Deus. Vamos continuar na leitura aí, verso de número 26, o que está escrito aí? No 26, Deuteronômio 1, 26. Porém, vós não quisestes subir. Olha só, igreja, a ordem foi para subir. Agora a gente vê que eles não quiseram subir. É como eu disse ontem, irmãos, por trás dessa leitura aí, o que a gente pode buscar e entender o mundo espiritual? Antes de tudo, a gente pode dizer, eles foram rebeldes. A rebeldia vem logo depois. Como consequência da leitura, a gente vê que houve sim rebeldia. Mas olha só, algo em destaque que tem que ser aqui observado. Pois não quiseste subir. O que aconteceu aqui? Eu vejo, igreja, que eles estavam indispostos. Diga comigo assim: a indisposição me impede a herdar, a conquistar, diga, a possuir, a realizar os meus sonhos. Por que muitos sonhos não se realizam? Porque a pessoa tem disposição no meio do caminho. Ela começa bem, com disposição, animada, a pessoa está ali, irmãos, né? Olha só, alegre, vai dar certo, esse sonho vai se realizar, eu vou conquistar essa grande vitória. Aí de repente, irmãos, ela desanima, de repente ela se abate, e agora toma conta da vida dela o quê? Indisposição. Eu estava dizendo hoje de manhã que, irmãos, nem todos os dias a gente tem disposição. Olha para o seu dia a dia.
Vê se você tem disposição para tudo, todos os dias, todas as horas. Você vai se deparar que tem dia que, se você pudesse não sair para trabalhar, você não iria. Hoje eu estou indisposto, né? Me deu aquela chamada tal preguiça, hoje eu não quero ir não, mas tem que ir. É assim ou não é, irmãos? Como também acerca da fé. Hoje eu não quero ir à igreja não, mas eu preciso ir. Hoje eu não quero ler a Bíblia não, eu preciso ler a Bíblia. Eu não quero orar, não quero me consagrar. Irmãos, nós precisamos. Então nós temos que entender que na vida a indisposição vai aparecer, ela vai surgir, mesmo diante de uma palavra, mesmo diante de uma promessa, mesmo diante de algo que Deus nos prometeu. Olha, no meio do caminho surge a indisposição. Não quero subir não. Eles não quiseram subir. Olha o texto aí. Porém, vós não quisestes subir. Indisposição. É a mesma coisa quando a gente leva para o lado espiritual, irmãos, e a gente vê que muitas pessoas, por causa da indisposição, elas não querem buscar a Deus. E com isso ela acaba se distanciando, ela acaba então se afastando do Senhor. O Salmo 119, verso 155, a Bíblia nos mostra, irmãos, que por falta de disposição, tem gente que está perdendo a salvação. Tem gente que está perdendo a comunhão com Deus. Olha só, a salvação está longe de quem? Dos ímpios. Quem são os ímpios? Não é aquela pessoa fora da igreja não. O ímpio, irmãos, está muitas vezes dentro da igreja, que pratica a impiedade e que não buscam a Deus, não buscam os seus estatutos, não vive os mandamentos, por causa da indisposição. Não, eu não quero não. Hoje eu não quero me envolver com Deus, hoje eu não quero ir à igreja, eu não quero orar, não quero. Veja que isso vai fazer, irmãos, eu me distanciar de Deus e corre um grande risco de perder a salvação. Então a gente precisa analisar para todas as áreas. Não veja só para o lado espiritual, não veja só para o lado família, casamento, trabalho, veja para tudo. Qual área da minha vida que eu vivo indisposto? A indisposição tomou conta. Não tenho disposição para mais nada. Não tenho disposição para lutar pela família, pelos filhos, pelo casamento, pela vida financeira. Não tenho mais disposição para lutar pelo sonho. O sonho já até abri mão dele, porque eu não tenho mais disposição. Será que, irmãos, no nosso meio aqui não tem gente assim? Até começou bem, lutando, fazendo, se envolvendo. Eu vejo que não é uma empolgação. No final eu vou falar sobre isso, irmãos. Não é empolgação não, é o fogo do Espírito que nos motiva. Há uma declaração em Atos dos Apóstolos, na versão NVT, que diz que é o Espírito Santo que então, irmãos, nos traz a motivação, que nos traz ali o incentivo. Então se está faltando incentivo, a motivação, é porque está faltando o fogo estar aceso dentro do meu coração. Só que a gente fica às vezes procurando erros. Não, o erro está na igreja, está no pastor, está nos obreiros, o erro está no marido, está na esposa, o erro está no filho, o erro está no patrão, no colega de trabalho. Vamos parar de dar desculpa e vamos olhar para a realidade e encarar a realidade e ver, irmãos, que aquela área que eu estou indisposto, eu preciso virar a chave, eu preciso mudar. Não, Senhor, me ajuda. Eu estava dizendo de manhã, irmãos, para ter disposição tem que ter disciplina. Tem que disciplinar. Vai ter dia, vai ter momento que você não quer. Não, mas eu vou forçar aqui, até o meu corpo entender que eu preciso disso, que eu preciso estar diante disso. Disciplina. Para ter disposição nós precisamos ter a disciplina. Ninguém sai aí, irmãos, caminhando 5, 10. Hoje eu vi um vídeo missionário caminhando, não sei se você viu, 5, 7, 10, 11, 12 quilômetros. Aí eu estava dizendo, não, vai aos poucos. 1, 2, 3, 5, quando vê está 7, quando vê você está caminhando 12, você vai ver, você está já fazendo 15 km, mas é disciplina, Aí vai perguntar, todo dia o corpo está disposto? Não, vai ter dia que você não vai querer fazer, ali, irmãos, o exercício, vai ter dia que o seu corpo, não, hoje eu não quero não, mas aí esse é o momento de você passar adiante, esse é o momento de você então falar, eu preciso disciplinar o meu corpo, a minha mente, a minha vida, para não viver indisposto. Amém? Então o primeiro erro que eles cometeram, irmãos, e não herdaram a terra prometida, se chama indisposição. Vamos para o segundo erro, o próprio versículo aí. Depois que eles não quiseram subir, está escrito o quê? Mas fostes rebeldes. Diga comigo, rebeldia é o segundo erro que impede as pessoas vencerem na vida, que leva as pessoas a caírem, a fracassarem. Enquanto eu estou falando aqui de herdar, de possuir, eu estou falando de avançar. E se a gente não avança, certamente, irmãos, nós vamos cair, fracassar. É o primeiro versículo que nós lemos hoje. 2 Coríntios nos mostrou certamente, ali Samuel, 2 Samuel 1:27 nos mostrou claramente que os valentes caem.
que as pessoas de guerra, de fé, caem se não estiverem atentas. Agora, sobre a rebeldia, igreja, foi o que aconteceu com eles. A rebeldia veio sobre eles naquele momento e começaram a rebelar, começaram a indagar a autoridade, né, que estava sobre Moisés. E a gente vê que Paulo, né, certamente Paulo, a gente vê em Romanos 13, a Bíblia falando sobre a autoridade, sobre, irmãos, não se rebelar. Toda a autoridade, ela precisa ser respeitada. Olha o que diz aí na tela, é o verso 1. Toda alma, todas as pessoas estejam sujeitas às autoridades superiores. Só para você ver, irmãos, na sala de aula, o professor é uma autoridade. O policial no trânsito ou qualquer outro lugar que ele estiver, o bombeiro é uma autoridade, né? Você vai ver que o gerente lá onde ele está no local de trabalho é autoridade. Você vai ver que, irmãos, muitas pessoas, elas acabam então rebeliando, elas acabam sendo rebelde. E a rebeldia, irmãos, é um mal que acaba fazendo as pessoas perderem o sentido da vida com Deus. Porque eu vejo Saul indo tão bem. Você lembra da história de Saul? O primeiro rei de Israel? Ele estava governando tão bem, fazendo as coisas certas, como Deus estava, irmãos, pedindo, falando. Certa vez deu na cabeça de Saul se rebeliar, fazer como ele achava, indo contra Deus. Aí veio os espíritos perturbador, começou a incomodar Saul, começou, irmãos, o Saul perder a direção de Deus. Olha o fim triste que Saul teve, por causa de rebeldia. E lá em Samuel 15, 22 e 23, Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que ser rebelde. Obedeça às autoridades, obedeça, irmãos, às pessoas que Deus colocou acima de você, obedeça, reconheça a autoridade sobre aquela pessoa, que você vai ser, irmãos, abençoado por Deus, né? E a gente muitas vezes estamos como esse povo, não herdando, não conquistando, e como vimos lá, estamos fracassando porque temos sido rebeldes, estamos rebeliando, né? Então a gente vê que, olhando para a Bíblia, lá em Gênesis, o primeiro pecado, irmãos, cometido foi, né, o pecado de rebeldia, quando então Adão e Eva desobedeceram a ordem direta de Deus, né? Deus falou para eles não comerem daquele fruto que se tornou então proibido. E eles se rebelaram, né, e acabaram então comendo. Veja então que a rebeldia, desde o início, lá desde Gênesis, desde a formação, lá quando Deus colocou o homem no jardim, existe a rebeldia. Então cuidado, irmãos, Satanás, ele vai usar a rebeldia para colocar diante de nós, para que a gente também venha a fracassar. O terceiro erro que eles cometeram, em Deuteronômio 1, agora o 27, diz assim: e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes. Aí eles começaram a reclamar, né? Porque o Senhor então nos aborreceu, nos tirando então da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amoreus, para ser destruído aqui. Eles achavam, irmãos, que lá onde estavam no deserto era a melhor coisa. Deus tirou eles e eles estavam seguindo. Agora eles estão reclamando, murmurando, porque as coisas não estão acontecendo como eles esperavam. Você há de lembrar comigo, irmãos, quantos dias era para eles estarem ali? 40 dias, mas a rebeldia da murmuração, a reclamação fez eles ficarem quanto tempo? 40 anos. Diga comigo, irmãos, a murmuração atrasa a vida das pessoas. Era para ser 40 dias, ficaram 40 anos por causa da murmuração, né? Tem muitas pessoas murmurando, muitas pessoas reclamando. Agora, na parte da tarde, eu compartilhei na linha de transmissão, nos grupos, irmãos, até uma pergunta, né? A murmuração paralisa o milagre? Sim. Né? Estagna, paralisa, a pessoa, ela fica sem reação. Quando a gente reclama, o céu se fecha. Eu vejo, né, e estou citando no dia de hoje, o caso de Naamã. Você vai ver, Naamã tinha uma lepra, ele recebe uma palavra de uma menina, dizendo a menina vai até o profeta que está em Samaria, então Naamã vai ficar curado. O Naamã foi, chegando lá, ele recebe então outra palavra, vai no Jordão e mergulha 7 vezes. E aí a Bíblia fala que Naamã ficou muito indignado. Ele começou a reclamar para as pessoas que estavam à sua volta: não era melhor eu mergulhar em Farpar, Abana, que são águas, né, cristalinas, águas limpas? Ele começou a murmurar, irmãos. E olha só, a Bíblia diz que então, na murmuração ali, ele ficou indignado, voltou-se com indignação, ficou ele muito indignado.
por causa de uma palavra, por causa de uma direção. Aqui que eu digo, igreja, que a murmuração atrasa. Quando qualquer pessoa, ela vive reclamando, a vida dela em uma área da vida vai atrasar. Algo que já era para acontecer, algo que já era, irmãos, para a pessoa estar em um lugar de avanço, só que por causa da murmuração, a vida dela está um atraso. Veja que enquanto Naamã reclamava, murmurava, a vida dele estava sendo atrasada. Eu fico pensando, irmão, se Naamã recebe aquela palavra, mesmo que ele não aceitasse aquela palavra e não reclamasse e fosse fazer imediatamente o que foi pedido, imediatamente depois do 7º mergulho ele ficou curado. Só que a gente vê que ficou reclamando, mas isso aqui não vai funcionar, isso aqui não vai dar certo, a água é suja, a água é cheia de barro, né? E olha o tempo que ele perde murmurando. E a igreja, não é só o atraso, o pior do que o atraso é dar legalidade a Satanás para atuar na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, e entenda, irmãos, eu falava de manhã, se a gente tem um temor à palavra de Deus, a gente vai abrir os olhos dizendo, eu que nunca mais vou ficar murmurando. Porque a murmuração, irmãos, dá autoridade, você dá legalidade, você está assinando um termo para Satanás atuar na sua vida, para destruir a sua vida. Olha a leitura aí. Não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Quem que é esse destruidor? Satanás, o diabo. Então veja que tem pessoas que estavam perecendo, Satanás estava tocando, atuando, Satanás estava fazendo aquelas pessoas sofrer por causa da murmuração. Às vezes a gente não vê, irmãos, o impacto no momento, mas depois a gente vai ver o estrago que aconteceu. O que a murmuração fez? A pessoa reclama agora, murmura agora, ela não vai ver talvez no momento ali o estrago que está sendo feito, mas depois ela vai ver, nossa, eu não deveria ter falado isso, não deveria ter reclamado. E eu vejo, irmãos, o contrário de murmurar é agradecer. Começa a agradecer. Não está como você quer? Agradeça, né? Em todas as coisas sejam gratas a Deus. Agradeça, Senhor, obrigado, né? Senhor, te agradeço pela vida, pela família, te agradeço pelo trabalho, Senhor, eu te agradeço pelos filhos que tem, agradeço pelo casamento. Começa a agradecer, irmãos. Se você tiver o hábito de agradecer, você vai ver que, né, a murmuração vai acabar. Mas o que acontece é que a pessoa não tem o hábito de agradecer. Ao invés de agradecer, ela vai ficar reclamando, ela vai ficar então murmurando. Vamos ler mais um verso aqui, o 29, Deuteronômio 1, 29. Então eu vos disse, não vos espanteis e nem os temais. Temais aqui é de medo. O espanto aqui, irmãos, é para eles não desanimar. Então o quarto erro que cometeram foi então medo, o desânimo. Nós precisamos enfrentar, irmãos, as situações, as lutas, as adversidades, cabeça erguida. O medo pode vir? Vem. Aconteceu com Elias em 1 Reis, capítulo 19, 4. A Bíblia fala que Elias teve medo da morte. Jezabel ameaçou para ele se entregar. Se ele não se entregasse, ele seria morto. E por causa do medo, a Bíblia fala que ele foi para o deserto. E lá no deserto ele pede a morte. Ele fala assim, para que viver? É melhor morrer. Olha o que o medo provoca na vida da pessoa. Faz ela se esconder, faz ela, ficar, irmãos, ali no deserto. E o Elias ficou mal. Ele ficou com o coração aflito, ficou desesperado, achando que as coisas iam de mal a pior. E chega lá e ele fala assim, já que não tem jeito mesmo, é melhor morrer. Quantas pessoas estão sendo dominadas pelo medo? É hora, é tempo, irmãos, de romper, de passar adiante, de vencer. O medo pode até vir, mas não aceite que ele permaneça na sua vida. Não permaneça, que ele continue nos seus caminhos. O Salmo 34, verso 17, vamos ler essa declaração aqui, ó. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias, todos os medos que deixam o seu coração angustiado, aflito, apertado. Clame a Deus, Senhor, esse medo não vai me dominar, Senhor, esse medo não vai fazer com que o meu coração fique apertado, fique ali aflito. Senhor, a tua palavra diz que o justo clama e o Senhor livra o justo de todas as angústias. Não, o coração ali com medo, angustiado, não, Senhor, Deus, eu quero a tua palavra se cumprir na minha vida. E é o que a gente precisa fazer, irmãos, se posicionar, não deixar que o medo venha então nos vencer. Então nessa parte aqui de Deuteronômio a gente encontra 4 erros que eles cometeram.
A ministração da palavra, irmãos, ela é transformadora. A palavra de Deus transforma vidas. E é hora da gente então viver essa transformação, aceitando a correção de Deus, aceitando, né, o alinhamento que o Senhor tem para nós. Analise uma dessas 4, ou se não as 4, né? Será que eu não estou cometendo esses 4 erros? Vivo indisposto, vivo sendo rebelde, vivo reclamando, vivo desanimado com medo. Será que, irmãos, algum desses pontos abordados você não tem praticado? Por isso que então você fracassou nesse começo do mês até o dia de hoje? Coisas que não era para você fracassar, que não era para dar errado, que não era para você ir para o chão, e você foi por causa, irmãos, desses erros, por causa dessas falhas. A gente precisa se posicionar para se cumprir isso aqui, ó. Deuteronômio 1, 34. Vamos ler o 35 e 36. Pula o 34 aí. Deuteronômio 1, 35 e 36. Diz assim: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei a dar aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele, aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Claro que aqui está enfatizando Caleb, mas juntamente com ele estava Josué. Eles perseveraram, viram os gigantes, e a declaração do Caleb foi: subamos animosamente, vamos possuir, vamos herdar. Irmãos, eu quero destacar essa parte final aqui. Porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Vamos seguir a Deus, conhecendo Ele verdadeiramente. Vamos, irmãos, seguir a Deus olhando para a sua palavra, atentamente, irmãos, entendendo: eu preciso seguir os conselhos do meu mestre, do meu Senhor, do meu Salvador. Muitas pessoas, ela tem, irmãos, a informação, o conhecimento raso, e elas não seguem de verdade, né? Se envolvendo, se entregando, né, mais a Deus. Se entregue, dá o seu tudo para Deus, entrega, né, de verdade ao Senhor a sua vida. Olha a declaração do salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo farás. Deus tudo vai fazer quando houver, irmãos, a entrega. Se a gente entregar, irmãos, Deus vai fazer por nós. Eu fico olhando para esse salmo aqui, e muitas vezes a gente não tem da parte de Deus o que Ele tem prometido. Não é porque Deus é ruim, não, é porque está faltando uma entrega da nossa parte. Eu não me entreguei, não me aprofundei, eu não me envolvi, eu não fui além, eu não fui mais profundo em Deus. Fiquei sempre na superfície, no raso, fiquei sempre naquela vida morna, aquela vida de qualquer maneira, sem envolver a Deus, com Deus, sem se aprofundar na palavra, sem conhecer o Senhor. A gente precisa, irmão, se entregar. Entrega completamente a sua vida a Deus. Amém, igreja? Volta lá, vamos para o primeiro versículo que nós lemos hoje aqui, 2 Samuel 1, 27. Diante desse princípio aqui, caíram quem? Os valentes. Aí já vimos 4 erros. O que fez eles caírem, o que fez eles fracassarem, né? Agora, igreja, 1 Coríntios 10, 12, olha o que essa declaração nos mostra: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Paulo está dizendo assim: você que está em pé, olhe, vigie atentamente, com os olhos abertos, para você não cair. O erro de muitas pessoas é achar que ela nunca vai cair, aonde então, irmãos, ela acaba sendo levada né, e sendo enganada pelo orgulho. Não, esse erro eu nunca vou cometer. Aí ela esquece da fé, esquece, irmãos, da humildade, e ela acaba dando lugar para o orgulho, e aonde vem a queda. Porque Provérbios 16, 18 diz que o orgulhoso, o soberbo, ele está, irmãos, trabalhando para a sua própria destruição. A soberba precede o quê? A ruína. Veja que, irmãos, a altivez de espírito precede a queda. Tem uma tradução que fala o orgulho, igreja. Olha só, o orgulho é aquela sensação de viver de nariz empinado. A pessoa, ela acha que só ela pode fazer as coisas acontecer. Quantas pessoas no trabalho dizem assim: se eu não fizer, não vai dar certo, se eu não fizer, né, não vai fluir. Às vezes em casa,
Às vezes, irmãos, dentro da igreja, quantos às vezes acabam sendo levados, né, pelo orgulho, aonde então a pessoa ela se acha melhor do que os outros. Eu sou melhor do que o fulano, né? Eu faço melhor do que ele. Isso é orgulho. E o orgulho, irmãos, vai só aumentando, vai só crescendo e leva então a pessoa a uma destruição, a uma queda, né, grande. O tombo é grande. O orgulho leva a pessoa à destruição. Então, a quinta lição que nós estamos aqui fazendo a sequência, né, é o orgulho. Será que, irmãos, não tem um espacinho aí que o orgulho tem dominado seu coração? O orgulhoso não dá o braço a torcer. O orgulhoso, ele vê o erro, mas ele ignora o erro, né? Achando, irmãos, que quem está errado é o outro. Tem gente que, irmãos, só ela acha que ela está certa. Só eu faço as coisas certas. Outra pessoa pode até fazer igual, mas ela fala, não, está errado. Isso é orgulho, né? E o orgulho é um grande mal, igreja, que muitas pessoas cometem e que leva ela à destruição. Vamos ver alguém que se deu mal por causa do orgulho? Uzias, 2 Reis 26, começando aí no verso 3. Uzias se deu muito mal por causa do orgulho. Uzias, ele se tornou rei muito novo, ainda jovem, adolescente. Com quantos anos Uzias se tornou rei? 2 Crônicas 26, 3. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Quantos anos ele tinha? 16. Assim como eu falei de Saul lá atrás, aqui eu posso dizer para você que Uzias também no início foi um bom rei. Começou bem, irmãos. Só que com Uzias subiu para a cabeça o poder. O versículo fala que ele se tornou poderoso. E aí quando começou a ter poder, aí desandou tudo. Você vê, não sei se você já atentou, analisou, você já viu, irmãos, pessoas que antes do poder ela age de um jeito, depois com o poder a pessoa ela age totalmente diferente. Ela se transforma, sobe para a cabeça. Agora eu mando e desmando. Agora está comigo o poder. Se não fazer do jeito que eu quero, fora. Orgulho. E irmãos, o mal do orgulho é a queda. E depois nós vamos ver que não fica só na queda. Vem algo pior ainda. Nós vamos por parte aqui, você vai observando comigo. Verso 16. Porém, quando se tornou assim, como, igreja? Poderoso. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, só para a gente interagir, diga assim, cuidado com o poder. Não? Irmãos, porque a gente tem que receber a palavra para nós também, porque pode ser que um dia você esteja no poder, talvez você já está no poder, né? Governando, você está liderando, você está fazendo algo, que tem pessoas que estão abaixo de você, né? Então, veja que quando veio o poder, a Uzias desandou agora. A Bíblia fala que ele ficou cheio de quê? De orgulho. Vamos ler em voz alta? Ficou cheio de orgulho. E essa foi a sua destruição. A queda de Uzias foi o orgulho. E aí diz mais: ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Versículo, vamos para o 19. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ficou furioso, o que aconteceu? Uma doença contagiosa da pele apareceu na sua testa. Não sei se a sua tradução diz, mas fala lepra. Olha a sequência aqui, igreja: poder, orgulho, pecado, lepra. A lepra representa o pecado nos dias atuais. Então veja que agora Uzias está perdido, está, irmãos, com a sua vida totalmente destruída, porque ele não soube lidar com o poder. Irmãos, ter poder não é errado, você pode, né? Você pode ter uma liderança, você pode liderar, você pode ter pessoas ao seu governo, né? Na sua direção, naquilo que você faz no seu trabalho, em casa, dentro da igreja, em qualquer outro lugar, mas não deixa subir para a cabeça. Porque subir para a cabeça, o orgulho vai tomar conta, e aí, irmãos, vem a queda, vem a destruição. Então nós precisamos entender o que leva muitas pessoas a caírem, as atitudes que faz com que os soldados, né, venham a fracassar, se chama orgulho. Em João 3,30, há uma declaração fantástica, irmãos. Se não está marcado na sua Bíblia, marca isso aí.
Olha essa declaração, tem que estar no coração de todas as pessoas. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos repetir mais uma vez? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Você faz as coisas, está dando certo, Deus está te honrando, irmãos, você está vencendo a vida, glória a Deus. Tudo isso está acontecendo porque Deus tem sido bom comigo. É isso, igreja, é entender que tudo que acontece na sua vida, a glória tem que ser dada a Ele, que Ele cresça, que Deus seja glorificado, que Deus seja louvado, que as pessoas vejam Deus na minha vida, daquilo que eu estou fazendo. Não tenho capacidade nenhuma. Paulo fala que a nossa capacidade vem de quem? Vem do Senhor. Então é Deus, irmãos, que está fazendo através de você, é Deus que está te orientando, te direcionando, Deus que está te capacitando. Não chame para você, não, é porque eu fiz, é porque se eu não fizesse não ia. Não, para com isso, irmãos. Que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça, que Ele seja glorificado, que Ele seja reconhecido, que Ele seja exaltado através da sua vida. Amém? Mateus 11, 29, outra lição com Cristo. Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa. Quando eu leio essa palavra aqui, irmãos, nela em destaque aqui, aprendei. Tem gente que ainda não aprendeu, precisa aprender. Ser manso, ser humilde, aprenda, isso glorifica a Deus. Não, eu sempre fui grosso, eu sempre fui estourado, pavio curto, comigo é diferente. Para com isso. O Evangelho é transformador, você agora é nova criatura, o espírito de mansidão dentro de você, de humildade, né? Agora pratique, coloque, irmãos, no seu dia a dia. Jesus está dizendo: aprendei, aprenda comigo, que a humildade tem que estar no coração. Amém? Glória a Deus. Então aí está mais uma lição, né? O orgulho que tem levado muitas pessoas a caírem. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 33. Primeira Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Está falando do que, a igreja? Más conversas, as más amizades, as más influências. Olha só, eu vejo que o erro se destaca no nome, aliança errada. Pergunta para você mesmo: será que eu estou aliançado com alguém de forma errada? Porque aliança é compromisso. Aliança, irmãos, a pessoa então está ali, né, associado, unido. A gente vê quantas pessoas fazendo ali um acordo errado, um acordo com um colega de trabalho, um acordo com um colega na escola, uma aliança errada. Irmãos, as alianças erradas, os compromissos errados levam a pessoa à destruição. Veja que aqui Paulo está dizendo, vai se corrompendo, vai se atrapalhando, vai a pessoa então perdendo os bons costumes. Aliança errada, irmãos. A pergunta que eu quero fazer para você, não responda em voz alta, para você mesmo: quem são os seus amigos? Claro que em destaque, irmãos, lembre-se que o único verdadeiro amigo é o Espírito Santo, né? Mas tem pessoas que vivem no nosso dia a dia, no convívio, né, que fazem parte do nosso dia a dia, que são companheiros, mas a gente tem que escolher as pessoas certas. Não é fazer acepção, mas é saber que aquele tipo de amizade, irmãos, de companheirismo, não vai me levar a lugar nenhum, que não vai me ajudar. Vê que tem amigos que não são amigos, porque na hora que você mais precisa, some tudo. Quantas pessoas, irmãos, que já tiveram no aperto, no leito de enfermidade, cadê os amigos para visitar? Cadê os amigos para estender as mãos? Cadê os amigos para então fazer algo por aquela pessoa? Sumiu tudo. Ou não é assim com você no seu dia a dia, né? Já aconteceu muitas vezes, né, as pessoas estão sendo levadas, não, eu tenho um acordo com fulano, eu tenho uma aliança com Beltrano, não, esse aqui eu não posso romper não, é de muito tempo, né, é de amizade das antigas, quando ainda é criança. Mas, irmãos, está fora da palavra, está fora da direção. A Bíblia fala para a gente não se assentar na roda desse tipo de pessoas, que escarnece, que zomba, que, né, não respeita a Deus. É claro que as atitudes que não convêm, irmãos, tem que ser descartada. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Lembra de Sansão?
A Bíblia fala que Sansão começou a se envolver com Dalila, e o envolvimento foi se aprofundando. Ele fez uma aliança, um acordo, irmãos, um acordo, uma aliança que não deveria fazer. Qual foi o fim de Sansão? Destruição, perdeu o Espírito Santo, por causa de uma aliança que não devia fazer. Um erro que foi cometido, irmãos, que não poderia ter cometido. Outro exemplo aqui, 2 Crônicas 18, do 1 ao 3. Aqui eu vejo Josafá aliançando, associando, se unindo com Acabe. Olha só, lembra, Josafá, um grande homem de Deus. Acabe, irmãos, é aquele homem que era maldoso, que era de coração voltado para o mundo, para as coisas erradas. Depois você lê aqui, tinha pois Josafá riquezas, glórias em abundância, aparentou-se com Acabe. Muda a tradução aí, tem uma tradução que fala que ele se une com Acabe, ele faz aliança com Acabe, irmãos, e essa aliança faz com que a vida dele fosse ali destruída. Olha só, quando Josafá ficou muito rico, famoso, ele se tornou o que, igreja? Olha essa palavra aí, o que ele se tornou? Aliado do rei Acabe. A pergunta é: com quem que eu estou me aliando? Com quem que eu estou andando? Com quem que eu estou no dia a dia me envolvendo? As alianças erradas vai te fazer, irmãos, fracassar. As alianças erradas vai passar rasteira em você. Tem gente quebrando a cara por causa de acordo errado que não deveria nunca ter feito. É aquela coisa, a pessoa parece que ela vive sempre na mão de alguém. Irmãos, a gente tem, pela palavra nós somos livres. A gente não pode ficar preso na mão de ninguém. A gente tem que ter a vida própria. Se o fulano, o ciclano, o beltrano, não, eu não dependo deles, não. Mas e se me ameaçarem, se falarem isso ou aquilo? Então você está errando. Precisa consertar com Deus, com as pessoas, para não ficar na mão das pessoas erradas. Amém, igreja? Então, aqui a gente vê Josafá fazendo uma aliança, ele se alinhou com o rei Acabe por laços de casamento. Aí você vai ver o 2 e o 3, coloca já o 3. O 3, você vai ver que deu tudo errado, as coisas desandaram, as coisas foram por água abaixo, por causa de uma aliança errada. Recebe essa palavra, irmãos, diga comigo assim: eu preciso tomar muito cuidado com os acordos da vida. Não faça acordo com qualquer um, não. Você pode estar errando consciente. Mas é uma pessoa que eu conheço, mas o acordo é errado, desagrada a Deus, então sai fora, pula dessa situação, porque senão você vai afundar. Ande com pessoas de fé, ande com pessoas certas, ande com pessoas que vão agregar valores na sua vida, que vão te aproximar de Deus. Ande com pessoas que vão, irmãos, fortalecer o teu coração, que vai trazer para a sua vida esperança, mesmo em meio a momentos difíceis. Não, tem pessoas de fé, tem pessoas que vão agregar ali valores que vai me ajudar no meu dia a dia. Amém? Vamos para o último exemplo, Apocalipse 2:4. Está marcando aí, irmãos? Por isso que eu pedi para marcar. Já foram 6, né? É 7. 7 atitudes que levam os valentes a caírem. 7 coisas que fazem com que as pessoas não herdam, não conquistem, não avancem. Vamos ver a 7ª aí, a última. Vamos fazer a leitura primeiro. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esses 2 versículos aqui é rico de revelação, de inspiração, mas vamos destacar aqui pelo menos uma coisa, igreja. O que eles perderam? O primeiro amor. Aí eu fico perguntando, por quê? Eu vejo que o comodismo, a acomodação, leva a pessoa a deixar o primeiro amor. Veja, o comodismo vai sempre me fazer entender, irmãos, que eu posso fazer depois, eu posso fazer amanhã, eu posso fazer mais tarde, porque eu estou acomodado. E na acomodação, o que vai acontecer, igreja? A minha fé vai se esfriar. Olha, eu vou ficar acomodado e isso vai me levar à queda. Veja que eu pregava essa semana agora, esses últimos dias, Deus nos mostrando aqui, irmãos, que o amanhã não nos pertence. Vive hoje, porque o amanhã não cabe a nós não sabemos o que vai acontecer amanhã.
O que eu quero dizer hoje aqui em cima dessa palavra, irmãos? O que eu tenho que fazer, eu faço hoje. É para orar, eu vou orar hoje. É para vir à igreja, eu vou ir hoje. Né? É para consagrar, eu vou me consagrar hoje. Não, eu vou planejar aqui já amanhã, depois. Claro que tem que ter planejamento, mas viver, irmãos, dia após dia. Eu não posso ficar acomodado. Hoje eu não vou orar, amanhã eu vou orar. Se a gente olhar, irmãos, lá para o Velho Testamento, diante das pragas, veja que o faraó sempre estava adiando. Era para eles estarem já livres da praga. O Moisés ia orar a Deus, ia invocar o Senhor, e o faraó disse o quê? Faça isso amanhã, ore amanhã. Amanhã a gente então vai ficar livre das pragas. Na ocasião ali era as rãs, né? Dormiram mais uma vez, mais uma noite com as rãs, porque deixou para amanhã. O faraó estava acomodado. Tem gente que já está acomodado com o erro. Irmãos, conserte hoje logo. Tem gente que já está acomodado com a vida, irmãos, de fracasso. É hora de você se posicionar e dizer, eu vou parar de fracassar. Eu vou voltar a vencer na vida. Tem gente que já está acostumado, irmãos, com a vida destruída. Vamos colocar aqui alguns pontos, né? A vida financeira destruída. Não, você pode, irmãos, diante da palavra, o Senhor Jesus disse que veio para dar vida e vida com abundância. É direito teu ter, irmãos, uma vida abundante. Então você tem que se posicionar, não vou ficar acomodado. Eu vou trabalhar, vou fazer a minha parte, vou orar e Deus vai me fazer prosperar. Eu vou fazer aquilo que me cabe a fazer, a trabalhar e crer que Deus vai me abençoar. Então tem que sair do comodismo. A família está destruída, os filhos estão nas drogas, o casamento está acabado, a pessoa vai levando com a barriga, não, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai acontecer. Põe um fim, irmãos, nesse comodismo. Eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo casamento, não vou deixar acabar. Irmãos, o amor se esfriou. A declaração aqui, a gente vê que o amor de muitos estão se esfriando porque perdeu o primeiro amor. Quantas pessoas perderam, irmãos, levando para o lado espiritual, perderam a essência. Ela já não tem mais o temor, respeita as coisas de Deus. Para ela já tanto faz, né, irmãos, o que a Bíblia diz ou não. A cada versículo que a gente lê, principalmente aqueles que nos confrontam, irmãos, tem que arder no nosso coração, nos confrontando. Se não te confronta mais, é sinal que você perdeu o primeiro amor. Se você vê algo na Bíblia, Deus fala com você, irmãos, algo que é para alinhar, para te ajustar, você está no erro, está naquele pecado, e aquilo já não te incomoda mais, o que está acontecendo? Perdeu o primeiro amor, perdeu o fogo do Espírito. Porque, irmãos, eu não sei você, quando a gente está assim meio que desalinhando, vem uma palavra, arde no coração, opa, que puxão de orelha é esse? É para alinhar, nos confronta. A palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, quando a gente está fazendo algo errado, o Senhor, Ele nos mostra. Logo vem o Espírito Santo e fala assim, você precisa mudar, você precisa ser diferente. Pastor, eu já não tenho mais isso. O que aconteceu? Perdeu o primeiro amor. E com a perca do primeiro amor, foi junto à sensibilidade espiritual. Ela já não tem mais aquela sensibilidade, né? Já não tem esse momento, opa, o Espírito Santo está falando comigo. 2 Samuel 11, verso de número 1, eu vejo aqui, o Davi, irmãos, o Davi que perdeu o primeiro amor quando deixou de lutar, guerrear. O irmão de manhã, ele comentava comigo depois do culto da manhã, assim como Davi, assim como outras pessoas, elas têm um hábito de transferir a responsabilidade para outras pessoas, sendo que ela precisa assumir a responsabilidade. Vamos fazer a leitura aqui? Aconteceu que, decorrido em um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe. Davi está transferindo a responsabilidade para quem? Para Joabe. A responsabilidade de ir para a guerra era de quem? De Davi. Por quê? Davi era rei. Era tempo que os reis saíam para a guerra. Olha só o que diz aqui, igreja. 1 Samuel 16, 18. Só para você ver. Davi, ele era homem de guerra. Aí tem uma lista, né? Escrevendo quem era Davi. Eis que tenho visto aí um homem, o filho de Jessé, ele é belemita, sabe tocar bem, é valente, animoso, ele é homem de guerra. Vamos só destacar isso aqui, Davi era homem de guerra, Davi era para estar guerreando. Eu vejo, igreja, que também Deus nos olha desta mesma maneira. Deus te levantou para guerrear as batalhas da vida. Deus te colocou, irmãos, né, para estar servindo a Ele, para ser um soldado da fé, soldado de Cristo. Mas muitas vezes quando as lutas aparecem, a gente quer fugir das lutas, a gente quer, né, transferir a responsabilidade para que a mulher que lute pelo casamento, que o marido lute pelo casamento, que o filho faça a sua parte. Eu não vou fazer nada pelo filho, não.
Veja que a gente está igual Davi, muitas vezes transferindo a responsabilidade que é nossa. E aí, irmãos, a gente vê que o Davi perde o primeiro amor, e quando ele perde o primeiro amor, ele não vai para a guerra. O texto de 2 Samuel 11 diz que então, quando ele não vai para a guerra, qual foi o fim ali? Qual foi a sequência da história? Acabou caindo no pecado, né? Se deitando lá com a Betseba. A palavra fala ali, né, que então ele acaba se destruindo, né? Mas isso deveria ser evitado, isso deveria, irmãos, ter então atentamente. Se Davi não tivesse perdido o primeiro amor, aquilo não teria acontecido. Tem muitas coisas acontecendo na nossa vida porque nós estamos transferindo a responsabilidade nossa para outra pessoa. O Davi transferiu para Joabe aquilo que era para ele fazer. Não transfire para ninguém aquilo que é para você fazer. Vamos voltar aqui para o Apocalipse. Apocalipse, para terminar aqui, 2:4. Tenho, porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Então reconheça o erro e volte para as batalhas, volte para a guerra, volte a ser valente, volte, irmãos, a viver no primeiro amor. Eu acredito que muitas pessoas, elas têm boas lembranças do primeiro amor. Quando a Bíblia fala o primeiro amor, irmãos, é aquele primeiro momento que você teve na conversão. Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você foi batizado? Quando você recebeu o Espírito Santo? Esse é o primeiro amor, né? A pessoa estava lá, irmãos, empolgada. Eu até falava de manhã, não é uma empolgação, não. É o próprio Espírito Santo que trazia motivação, que fazia a pessoa ela se deixasse, ela passava o dia inteiro na igreja. Se deixasse, ela passava, irmãos, um tempão lendo a Bíblia, orando, né? A pessoa, naquele primeiro amor, o fogo do Espírito queimando dentro dela, a pessoa estava tão envolvida, passava horas ali na presença de Deus. Será que a gente não perdeu isso? E se perdemos, irmãos, é hora de recuperar. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a te amar, Senhor. Eu quero voltar a dedicar a minha vida ao Senhor. Eu dizia essa semana, irmãos, Deus nos entregou a palavra dele. É tempo de recomeço. É hora de uma retomada na sua vida. É hora de você colocar a mão na consciência. Errei, mas eu vou me levantar. Caí, fracassei, mas Deus vai me erguer de novo. É hora da gente dizer isso para Deus e para nós mesmos, que, irmãos, Deus não errou quando nos escolheu. Deus não errou quando te escolheu. Dentro do ventre da sua mãe, Ele olhou para você e te viu e te capacitou, te preparou para essa vida. Amém? Glória a Deus. Está aqui então essas lições que a gente precisa refletir e analisar para a gente acertar com Deus. Fique em pé, irmãos. Vamos orar? Vamos buscar a presença do Senhor mais e mais. Deus abençoe você do YouTube, das redes sociais. Compartilhe esse culto, certamente essa mensagem vai tocar o coração de outras pessoas. Fique na paz.